É claro que o mês de agosto, sem falar dos buracos, dessas multas, porque multa virou perspectiva orçamentária, não é? Então o cara põe lá, olha, esse mês nós vamos faturar tantos milhões, esse ano tantos bilhões, quer dizer, como é que ele sabe? Porque ele já tem uma média de multa, então ou esses radares estão ajeitados para roubar a gente, ou então o que o radar não bater de meta, quem bate a meta, na verdade, é o cara da CT que está na rua e te multa e daí por diante. Não é? Porque tem perspectiva orçamentária. Olha, recebemos 12 bilhões de multa esse ano e tal. Olha, foram 12 milhões e tal. Como é que você pode saber? Teve a pandemia. Eu queria saber, durante a pandemia, nos meses parados, essa era uma boa reportagem que ninguém fez. Durante os meses parados aí de trânsito, meses não, 2 semanas, 3, da primeira semana da pandemia, ô Garrafa, você que é um cara esperto, não precisa fazer para hoje não, entendeu? E não precisa responder também, só ouça. Faça qual foi o arrecadado nas 2 primeiras semanas da arrecadação de multas da pandemia. Só para a gente saber. Qual foi a arrecadação das 2 primeiras semanas da pandemia? 2 primeiras semanas, começou lá atrás. Aí, você já fez? Já. Eu acho muito. Espera aí, qualquer estudo precipitado pode incluir erro. Né? Você viu que a AstraZeneca, com a vacina de Oxford, com um erro, já parou tudo. Então, você não quer procurar com mais calma as 2 primeiras semanas do início da pandemia. Não, porque é o seguinte, você já tinha comentado uma vez sobre isso, aí eu fui atrás, perguntei para a prefeitura, né, para saber justamente o relatório. E aí, eu tinha essa resposta aqui e a prefeitura disse o seguinte, porque por causa da pandemia, o Detran e o Contran não estão divulgando, não estão repassando as multas. Então eles significa não têm, o quê? Eles não têm nada. Essa é a resposta. Não. Significa, sabe o quê, o Agostinho Teixeira? Agora eu estou chamando você. Diga aí. Significa que eles não divulgaram as 2 primeiras semanas da pandemia, porque deve ter faturado o mesmo que faturaria se tivesse todos os veículos andando. Se todos os veículos estivessem andando. Eles fazem uma média, então eles não divulgaram. Primeiro que quem não divulga o que arrecadou com imposto, está fazendo o quê? Com multa, está fazendo o quê? Está prevaricando, está usando mal o dinheiro público porque você não tem transparência. Então eu já sabia que seria uma resposta ambígua e vaga como essa. Eles multam pela média. Olha, esse ano vão ser qual é a arrecadação que nós temos de multas em São Paulo? Só para saber. Qual é a arrecadação que nós temos de multa? Que é perspectiva orçamentária. Não sei se é por mês ou por ano. Acho que 12 milhões ao ano. Né? Então, se eles divulgassem os 2 primeiros meses da pandemia, quando realmente pouca gente rodou, pouquíssima gente rodou, né, com medo de ser multado, eles iam deixar claro que é uma mentira esse negócio de radar e tal, que eles metem a mão no pote mesmo para te ferrar. Mas não era isso que eu estou falando, eu quero chegar nos 40 paus o quilo de arroz. Eu, quando comecei a fazer matéria de mercado, já recebi um toque de que não faz muita matéria de mercado não, porque não é muito legal, tem muito mercado que anuncia e tal. Para deixar bem claro aqui, e olha que essa emissora aqui é a emissora mais livre que existe para você dar opinião, hein? O dono da emissora me segurou aqui várias vezes por causa de gente que liga aí, que quer me mandar embora, dono de grandes corporações e daí por diante. Eu estou aqui por causa do dono da TV e da família Saad, senão eu já estaria na rua, porque o que liga de gente para me mandar embora daqui, políticos e dono de grandes empresas e tal, e pronto, acabou. Essa é a verdade, para falar bem o português bem claro, logo de manhã. Eu acho que eu vou parar de fazer essa rádio, que esse comentário está dando um rebu terrível, está dando uma repercussão do que a própria televisão. Mas é mais ou menos isso. Eu fui o primeiro cara a começar a fazer da porrada em mercado. Pegava o capês e saía nos mercados e dizia, velho, em meses de pandemia, pelo menos a cesta básica, vocês têm que manter o congelamento.
não me ouviram, preferiram calar minha boca, entendeu? E, de repente, o que é que aconteceu? Aconteceu que os caras chegaram à desfaçatez de cobrar R$40 o quilo de arroz. Ah, mas a quebra da safra do Sul é a quebra de vergonha na cara desses donos de mercado aí, que deviam ser presos. É porque cometem crimes contra a humanidade, pelo menos a cesta básica. Se você deixasse a cesta básica num valor congelado, seria o mínimo que o brasileiro poderia ter, porque ele começou a sentir a dificuldade no começo da pandemia e antes do auxílio emergencial. Bem antes do auxílio emergencial, esses canalhas, esses vigaristas, atravessadores, bandidos, mas todo mercado é assim? Não. Tem mercado que foi até legal e tal, mas dizem que é o atravessador, o canalha, o bandido e tal. Eu acho que o cara que rouba em preço de alimento comete crime contra a economia popular. Essa é a minha opinião. São todos os mercados? Não, não são todos. Teve algum mercado que conseguiu ainda manter um preço razoável. Mas boa parte desses mercados, o óleo de soja R$ 5,70, feijão a 12,10 kg e o arroz chegar a R$40 o quilo, isso é uma popular vergonha na cara, na terra onde o agronegócio é um dos principais fatores que impulsionam a nossa economia, não é? Então, eu pergunto a vocês, aí o Bolsonaro vem e pede patriotismo pro cara. Patriotismo, caramba, tinha que dizer o seguinte, olha, vai ser tabelada a cesta básica e se o cara não tabelar, vai pra cana. Então, cadê o telefone? Eu não vou ficar falando muito aqui não, porque eu já falei o que eu tinha que falar. Outra coisa, vamos discutir a vacina de Oxford também, vamos falar com a Anvisa, porque a vacina de Oxford me parece que um resultado que deu errado com um britânico lá no Reino Unido, ele foi do grupo de controle da vacina de Oxford, que é aquela que a gente tem convênio com o governo brasileiro em Manguinhos, na Fiocruz, e acho que um resultado mandaram parar tudo. E olha que já fabricaram doses de vacina no mundo inteiro, hein? Inclusive de Oxford, entendeu? Nós vamos saber daqui a pouco. Então a gente não está tão seguro quanto a gente pensa em relação à vacina, porque você vê que as vacinas são difíceis. E é até bom quem falou que, na realidade, a vacina tem que ser, não pode ser uma só, porque ela pode dar errado, né? E tem que ser várias vacinas, porque tem muita gente para vacinar no mundo e não vai ter tanta vacina assim para ser usada na vacinação no mundo. Outro detalhe que eu percebi que o Bolsonaro falou, não precisa todo mundo tomar vacina, porque a gente não vai ter doses necessárias da vacina que dê certo ou da vacina que não deu certo para o Brasil, mas pode ser comprada pelo Brasil. Não vai ter dose para 220 milhões de brasileiros, porque não vai ter grana, porque esses caras que estão fazendo a vacina não tem dó nem piedade. Ficou claro ontem aqui, naquela conversa que eu tive com aquela senhora da Pfizer, que os caras vão cobrar, né? Usam a gente como cobaia. O Brasil é o país perfeito para ser usado como cobaia, porque nós temos uma plataforma de cientistas maravilhosa, nós temos um sistema de aplicação de vacina, divulgação desse sistema melhor do que qualquer outra parte do mundo, porque aqui a gente morre de doença que os gringos nem sabem que existem, né? Nem sabem, nem imaginam. O cara morreu de dengue. Dengue, o que é isso? Aí é um mosquito que causa. Mosquito, os caras têm mosquito lá, febre amarela e daí por diante. Daí de vez em quando aparece uma doençazinha que já está extinta no mundo, aparece por aqui dando uma banda. Então, nós somos um país perfeito, com microclima variado, microclimas diferentes em determinados ambientes, frio no sul, temperado aqui no sudeste, nos trópicos um calorão terrível, umidade no norte do país e daí por diante. Então, a gente entra na parceria Pacu, a gente entra como cobaia. Não é? Esse é o grande lance. Pô, mas arroz a R$40 o quilo, tinha que prender quem cobra arroz a R$40 o quilo. Isso não é crime contra a economia popular, isso é crime contra a humanidade, velho. É crime contra a humanidade, não tem cabimento, é crime contra a humanidade.
sabe? Tem gente morrendo de fome aí. Desde o início eu falei, pô, esses mercados vão ganhar dinheiro pra caramba com a pandemia. Mas eles não podem ganhar um pouco menos e congelar pelo menos a cesta básica? Vocês que me acompanham há tanto tempo sabem que eu falei isso. Eu não preciso dizer aqui toda hora que eu falei, só estou dizendo que sabem, porque muita gente ligou para falar, manda esse Datena calar a boca aí, porque ele está falando demais e tal. Gente que eu digo é dono de grandes redes de mercados e daí por diante. É assim que funciona. Por isso que eu digo para você não acreditar muito em imprensa livre. Aqui eu repito, se não fossem os donos da emissora, eu já estaria na rua, porque eu falo muita coisa que bate, a água bate para muito grandão. Esse é o grande detalhe. Se você não sabe disso, então estou te falando. Então vamos lá, vai. Eu quero saber o seguinte, vamos... cadê o telefone aí? Qual é o telefone que a pessoa pode comentar comigo? O que é que você pensa aí, hein? Me diz aí. Sessão... o que é que você tem a dizer aí? É um papo de boteco, mais ou menos, de madrugada. Não vamos falar papo de boteco, vamos falar que horas são? Fígado de bêbado também não tem relógio, 10h20. Mas vamos falar, eu não gosto de dizer, olha, vamos tomar um café, é papo de boteco mesmo. Então no papo de boteco, quem é que tá na linha aí, ô Garrafa? Quem é que tá na linha? Maurício, bom dia, como vai você, Maurício? Bom dia, Datenão, tudo bom? Eu vou bem, velho. Você fala da onde? Eu tô falando do Jabaquara. Então, no Jabaquara, quanto é que tá o quilo de arroz? 2,5 milhões ou não? Datena, realmente nessa pandemia aí os caras estão abusando, viu? Mas o arroz, eu tenho comprado arroz, o pacote de arroz, que eu pagava R$14 o pacote de 5 quilos, agora tá 25 pau. 25 você achou? 25 você achou bem ainda e é dos piores, aquele arroz ruinzinho, aquele quebradiço, porque o arroz bom tá 40 pau, velho, 40 pau o quilo. O que você acha desses mercados que aumentam tanto o alimento assim? Isso é um absurdo, né? Isso não pode acontecer, pessoal. Tem que ter mais respeito pelo ser humano, entendeu? Porque o brasileiro com arroz, feijão e ovo, ele vive uma refeição balanceada, né? Mas arroz e feijão passou a ser caviar, 12 pau o quilo de feijão. Tem feijão encontrado a 12, 12,70, 12,10. Então a comida básica do brasileiro, que era básica mesmo para encher a barriga e o cara poder passar o dia mais ou menos em paz, sem fome, né? Tá um absurdo. Você tem quantas pessoas em casa? Olha, Datena, eu e minha mulher só. Ainda bem. Já pensou uma família grande? Uma família grande, como é que vai viver para comer arroz, feijão e daí por diante? Como é que vai fazer? Até ovo. Ovo encareceu de uma tal maneira, muito, muito caro. Chegamos a encontrar uva 25 pau a bandeja. 25, 26 reais a bandeja. Agora, será que o governo não poderia baixar os impostos da cesta básica, Datena, para melhorar? Eu acho que não tem que abaixar imposto de cesta básica, não. Tem que fazer o mercado, que já ganha demais, a manter a cesta básica congelada. Se você for tirar imposto de quem pode pagar, e mercado é rico e ganha dinheiro pra caramba, a maioria dessas redes de mercado aí, a maioria de gente rica que ganha muito dinheiro, abaixar imposto de rico, aí não dá. Os caras já ganharam da pandemia o que eles não iam ganhar em 10 anos, entendeu? Verdade. Se tivesse congelado lá no começo, então vai dar moleza pra esses caras ainda? Eu não daria. Se eu fosse o Bolsonaro, eu tabelaria tudo e pronto, acabou. Mais ou menos isso aí. Você não vê o povo, não sei se você viu o Brasil Gente ontem, mas eu comecei postando o Brasil Gente. Tem gente que não dá pra ver porque tá trabalhando e tal, mas o cara vê no aplicativo. Mas saquearam um caminhão de mercado, um caminhão ontem de frigorífico, com 25 toneladas de carne, cada pernão de boi, se você visse, você ia cair. Então, aí, velho, o detalhe é o seguinte, você fica entre a cruz e a espada, porque o saque é crime, né? Mas o cara saquear para comer, num país como esse, fica difícil até você comentar. Um saque daquele caminhão que estava ali, a carne poderia até estragar e tal, né? E o cara vai lá e você fica difícil você comentar. Claro que eu sou contra saque,
porque não é uma atividade legal o saque, não é proibido você saquear e tal. Primeiro que sou dono da carga, e se eu tiver bem, eu distribuí aquela carga pro povão. O povão quase se matou para pegar um bife ali, velho. O povão quase se matou. O que prova que o brasileiro está morrendo de fome. Então, R$600 que o cara recebia, passa para 300. 300 conto, o cara não compra 10 sacos de arroz. Compra 8, 9 sacos de arroz. A coisa tá feia. Então, obrigado para você dar uma... Comprar, né, não, mistura. Primeiro que mistura, a molecada nem sabe o que é. Mistura é uma carnezinha que a gente põe lá. O quilo de fígado, velho, que não é considerado carne nobre, que quem não tem bife come fígado. Minha mãe fazia fígado, moela, fazia carcaça de frango, pescoço de frango, pé de frango, porque era carne que a gente não tinha dinheiro para comprar uma carne mais barata. Essas carnes aí, primeiro a molecada nem conhece, miolo de frango e daí por diante, miolo de boi, aliás, né? Qualquer miolo dá para comer hoje em dia. Carnes que não existem mais, é chamada mistura. O próprio ovo era chamada mistura, mas agora é a galinha dos ovos de ouro. Então, não dá. O cara vai ganhar agora R$300. Se não houver alimento acessível, nós estamos literalmente perdidos. Tá? Isso é lamentável. A gente não é absolutamente a favor de medidas que favorecem o roubo, o saque e tal. Mas há uma brecha, até se você for discutir de previsão de crime famélico, não o saque, né? Mas quem rouba para comer. Tem até previsão no nosso sistema de leis, né? E é uma vergonha, tinha que prender esses caras que cobram R$40 um quilo de arroz. Aí eu vou contar uma coisa para você. Sinto muito, mas não dá para admitir que num país pobre como o nosso, que vem do pior período recessivo da sua história, um ano passado foi o relativo ao crack da Bolsa de Nova York para o nosso país, logo depois demos um azar, pegamos uma pandemia e eu não sei como é que nós vamos sair do outro lado, temos que preservar o nosso povo, e não é cobrando feijão a R$12 e arroz a R$40 o quilo que nós vamos sair dessa recessão.